Fala galera! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma live. Um prazer enorme ter vocês aqui, mais uma live que com certeza é educacional, né, gente? Vocês viram que quem vem aqui pro nosso canal sabe que tudo que a gente mostra aqui, tudo que a gente ensina, tudo que a gente traz para vocês é conhecimento. A gente não tem nada melhor do que você levar conhecimento para dentro do seu trabalho, né? O conhecimento, ele enriquece o profissional e ele não ocupa espaço, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais você se aperfeiçoa, melhor. Quanto mais você aprende, melhor. Quanto mais você aprimora o seu trabalho, melhor. E a gente está aqui para dividir conhecimento com vocês, né? O meu amor é estar aqui todo dia para trazer uma live diferente, um conteúdo diferente, para poder levar cada vez mais o conhecimento para dentro do seu trabalho. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roger Martins e eu te ensino a ser um cabeleireiro de alta performance, faturando 10 vezes mais. Se você é cabeleireiro, seja iniciante, ou seja já cabeleireiro especialista, seja um cabeleireiro já antigo e deseja se tornar um cabeleireiro de alta performance e ganhar mais, faturar 10 vezes mais que você trabalha, aqui é o seu lugar. Esse aqui é o seu lugar. Eu estou aqui para te pegar na mão, te mostrar o caminho, te mostrar o que dá certo, te mostrar o que não dá certo, como fazer, como não fazer, o porquê fazer, de que forma fazer, como a cliente quer, como a cliente não quer, tudo isso a gente está aqui para te mostrar. E eu espero verdadeiramente que você esteja gostando da nossa live, né? Porque ela é educacional. Antes de eu começar aqui o nosso conteúdo de hoje, eu peço para você, humildemente, que você já curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Não adianta nada você vir aqui ficar com essa cara de pedra e olhando do outro lado e não mexer esse dedo e não, pelo menos, ó, se inscrever no canal e seguir, tocar no sininho ali. Não custa nada. Tudo que eu trago para vocês é de graça, não cobro nada, não peço Pix, não peço nada para vocês. Não venho aqui para rede social para pedir dinheiro para ninguém. O que eu venho aqui pedir para vocês, humildemente, é para vocês me seguir aí, se inscrever no nosso canal, toca o sininho, salva esse vídeo, porque toda vez que você salva o nosso vídeo, os próximos vão aparecer com prioridade para você. E eu espero de verdade que vocês estejam gostando das nossas lives. E hoje a nossa live a gente vai dar continuidade à nossa última live que nós falamos sobre como não manchar mecha, né? Qual o segredo para não manchar mecha, o que eu preciso fazer para não manchar mecha dentro do meu trabalho. Eu tenho 15 anos de profissão como cabeleireiro e tenho 10 anos de profissão como professor para cabeleireiro, levando conhecimento para cabeleireiro. São mais de 5.000 alunos formados através do nosso trabalho, através do nosso método, através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ensina com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Então, fica com a gente e eu estou muito honrado em receber você aqui junto comigo, você que está aí do outro lado da telinha assistindo e prestigiando o nosso trabalho, certo? O nosso tema de hoje, que eu falei aqui, é como não manchar mecha, qual o segredo, como fazer para não manchar mechas. O manchar mechas é um dos maiores medos de 90% dos cabeleireiros, tá? Tem muito cabeleireiro que vai lá, faz o curso básico de cabeleireiro e continua trabalhando com alisamento. Se especializa em alisamento. É o que mais tem. Se você pegar cada 10 cabeleireiros, 8 é especialista em alisamento. E aqueles 8 que são especialistas em alisamento não faz mecha, por quê? Porque tem medo de fazer mecha. Então, assim, não tenha medo de fazer mecha, tá? Não tenha medo de fazer mecha. Só tem medo de fazer mecha aquele cabeleireiro que não estuda, aquele cabeleireiro que não busca conhecimento, aquele cabeleireiro aposentado na profissão que vai lá, faz o curso básico e acha que já é bom. Aquele lá vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. E aí vem cabeleireiros novos, com sangue no zóio, que a gente fala aqui, se especializa, busca conhecimento, corre atrás, e aí aquele cabeleireiro antigo que não gosta de estudar vai ficando para trás. Então, assim, a dica principal para você que quer se tornar cabeleireiro de alta performance, estude, abra sua mente, saia fora da caixa, seja diferente do demais. Não faça como a maioria dos cabeleireiros não gosta de estudar. Leve conhecimento. Eu estou aqui para te mostrar o caminho, certo? E a primeira dica que eu vou dar para vocês hoje, aqui dentro da nossa live, e a primeira dica que eu vou dar para vocês hoje, o tema que eu vou falar primeiramente aqui é sobre plaquete, tá? Sobre essa queridinha aqui, ó, que já está aqui na minha mão, que é a plaquete. Tem gente que não usa, tem gente que usa, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que sabe trabalhar sem ela, tem gente que sabe trabalhar com ela.
Primeira coisa que eu quero deixar claro, eu respeito o trabalho de todos os colegas, tá, gente? Por mais que aquele colega não trabalhe com plaquete, eu respeito aquele colega, porque tem colega de profissão, inclusive, que trabalha muito melhor do que eu e não usa plaquete. Da mesma forma que tem profissionais que trabalham igual eu ou melhor que eu e trabalham com plaquete. Então, assim, principal respeito. Eu não tô aqui nessa live, nenhuma live minha eu venho aqui para mostrar que eu sou melhor, para me mostrar, para alimentar o meu ego, para dizer que eu sou bom, para dizer que eu faço bem, para dizer que eu... Nada disso. Eu venho aqui para te entregar um conteúdo, para te ajudar mesmo, de verdade. Porque eu poderia pegar tudo que eu sei e ficar para mim. Eu poderia muito bem dizer, não vou ensinar. Tem cabeleireiro aqui da minha cidade que vê minhas lives, que aprende comigo nas minhas lives. Tem cabeleireiro que eu já fiquei sabendo que fala mal de mim nas costas, mas assistir minhas lives. Né? E eu não dou bola para isso, não me importo. Tem cliente que vem aqui no salão e fala para mim, mas o fulano fala mal de ti. Mas eu já vi ele curtindo teus vídeos. Eu já vi ele te seguindo no Instagram para falar mal de ti. Gente, eu não me importo. Tá? Não me importo. A opinião que importa para mim é de você que consome o meu conteúdo, você que faz curso comigo, né? Se tem algo que eu possa melhorar, se tem algo que eu possa aprimorar, se tem algo que eu deixo de mostrar, se tem algo que eu posso melhorar para trazer conhecimento para vocês, me diga aí, fale, comente, bota nos comentários, bota no direct, que eu estou aberto sempre para melhorar todo dia para vocês, tá? Não importa quem fala mal, tá? Porque normalmente aqueles que falam mal são os mesmos que amanhã depois vão estar te aplaudindo de pé quando o seu trabalho der certo. A vida é assim, a vida dá voltas, né? Então, não me importo. Vamos falar sobre a plaquete, que é o mais importante, tá? Tá aqui a nossa plaquete linda, maravilhosa. Essa aqui é a plaquete que eu utilizo no meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com salão lá uns anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar com mechas, eu comecei a trabalhar com mechas lá no ano de 2011. 2011 foi o ano, 2011, 2012. Foi o ano que eu comecei a trabalhar com mechas, tá? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de mecha, eu aprendi a trabalhar com mechas e aplicar as mechas com a mão, segurar o papel, ó. Eu não aprendi diretamente, tá? Eu não aprendi diretamente já a começar trabalhando com a plaquete, tá? Eu comecei aprendendo a fazer mecha e segurando o papel alumínio, ó. Inclusive dá para fazer mecha sem papel alumínio? Tem a plaquete? Dá para me segurar com a minha mão aqui e passar o meu pincel sem uma plaquete? Dá. Só que você trabalhar sem a plaquete, digamos assim que você tem 80% de menos segurança. A plaquete, ela te dá mais segurança na hora da aplicação das mechas. Então, por isso que eu indico sempre para o cabeleireiro aplicar com a plaquete. Não é feio de você usar uma plaquete. A plaquete, ela vai trabalhar como se fosse a palma da sua mão. Só que ela vai te dar mais segurança, ela vai te dar mais firmeza. É claro que vai depender também da plaquete que você está usando, né? Quando eu usei a primeira vez uma plaquete, eu lembro que eu usei aquela plaquete clássica que tem, que normalmente a gente utiliza lá quando a gente está fazendo o curso básico de cabeleireiro, que é aquela plaquete que ela começa reto e depois ela desce, parece uma boca de pato, assim, sabe? Ela desce uma ponta para baixo, assim. Essa foi a primeira plaquete que eu usei. E já usei também aquela plaquete que tem uns dentinhos também na ponta também, vocês já viram, né? Ela é curta, ela é curtinha e ela tem uns dentinhos na ponta também. Já usei também. Já usei a plaquete que ela é curtinha, metade dessa aqui. Já usei a plaquete que ela é mais comprida. Enfim, existem vários tipos de plaquete que você vai encontrar aí na internet para comprar e também nas lojas de ferramentas para cabeleireiros, né? Você vai encontrar vários tipos de plaquetes, tá? Mas, que nem eu falei, a plaquete ela é muito importante para o nosso trabalho, só que você tem que cuidar o tipo de plaquete que você usa, tá? Depois que eu comecei a utilizar essa plaquete aqui, ó, que é a plaquete oficial da LaFiusa Professional, que é essa aqui, ó. Tá vendo aí? Depois que eu comecei a utilizar essa plaquete aqui, ó, ela me trouxe muito mais facilidade para o meu trabalho. Por quê? Pelo fato de ela ser uma plaquete de acrílico, ela sendo de acrílico, ela é uma plaquete leve, ela é uma plaquete que não é pesada, ela é uma plaquete fininha, ela é uma plaquete que vai me auxiliar para que as minhas mechas elas saiam diretamente do crânio da minha cliente. Normalmente, dependendo da plaquete que você vai pegar, ela não encaixa diretamente no crânio da cliente.
né? Essa plaquete aqui, que é a plaquete que eu utilizo, tá? E que é a plaquete de acrílico da Lafiusa Professional, tá? Inclusive, para quem quiser adquirir, o link está na bio, procura lá plaquete da Lafiusa, plaquete de acrílico, tá? Ou você pode chamar o representante da Lafiusa Professional, que a Lafiusa vende para todo o Brasil a plaquete, manda para todo o Brasil a nossa plaquete de acrílico. Essa plaquete aqui, ela me auxilia para que as minhas mechas elas saiam do crânio da minha cliente. E que nem nós estávamos falando na última live, né? Quando você tem a ferramenta correta, quando você tem a plaquete correta para trabalhar, isso vai te facilitar muito mais na entrega de um resultado excelente para a sua cliente. Então, por isso que eu indico sempre você utilizar a plaquete de acrílico da Lafiusa Professional, que é essa aqui. Com certeza vai facilitar muito o seu trabalho de mechas aí no seu salão, tá? Você vai conseguir aí tirar mechas saindo do crânio da cliente, certo? E aí, já que nós estamos falando de plaquete, né, nós já vamos falar aqui a forma correta de colocar o papel alumínio na plaquete. Ó, gente, a gente tem o papel alumínio, tá? Já falamos sobre ele já na última live, sobre o papel alumínio. E aí nós temos a plaquete, tá? Já falei lá na outra live que o lado fosco, ele é virado para dentro, né? Ó, virado para cima, para que eu passe meu descolorante no lado fosco. Só que nós temos uma forma correta de se colocar o papel alumínio. Ó. O papel alumínio ele deve ser colocado exatamente assim, ó. A gente colocou o papel alumínio em cima da plaquete. Eu vou escorrer ele em torno de 4 dedos para fora da minha plaquete. Olha lá, ó. Você tá vendo ali? Em torno de 4 dedos para fora da minha plaquete. E aí eu vou dobrar, o meu papel alumínio. Ó. Olha lá. Dobrei o meu papel alumínio. Tá vendo aqui? Aí, ó. Dobrei meu papel alumínio. Certo? Por que eu preciso colocar, Roger, por que eu preciso colocar 4 dedos para fora da plaquete o meu papel alumínio? Qual a função de eu colocar 4 dedos para fora o meu papel alumínio? Vem comigo para a prática aqui que eu vou te mostrar. Ó. Bem pertinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Nós temos a nossa boneca, tá? A minha mechinha aqui, ela já está costurada. A minha mechinha já está costurada. Eu vou colocar a minha plaquete, ó. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Vou colocar a minha plaquete aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Vou passar o meu descolorante, certo? Depois que eu passei meu descolorante, eu vou fechar o meu papel alumínio. Aí o que eu vou fazer? Na hora de fechar o papel alumínio, eu vou fechar aqui, ó. Fechei lá em cima o meu papel alumínio, tá? Fechei o papel alumínio. Aí fecho aqui, fecho a lateral. Fecha a lateral. Se caso acontecer de na hora de você estar aplicando aquele pó descolorante, você está aplicando aquele pó descolorante, e aí esse pó descolorante saltou para fora o pó descolorante, ou você puxou demais a plaquete e escorreu aqui da raiz da mecha, você tem margem para quê? Para desdobrar o papel alumínio e dar mais uma puxadinha o papel alumínio para baixo. Porque se você não tiver essa margem, né, digamos que você dobrou o seu papel alumínio aqui na ponta, ó, lá na ponta, e colocou aqui, você acaba aqui não tendo margem para se der um erro de você deslocou a sua plaquete, porque às vezes, principalmente o cabeleireiro que ele não tem experiência, ele vai aplicando a mecha e ele vai fazendo o quê? Ó, ele vai aplicando a mecha e ele vai escorrendo o papel alumínio, ele vai puxando o papel alumínio. Isso é normal de acontecer com o cabeleireiro que está começando. Ele vai aplicando a mecha e vai escorrendo o papel. E aí, se você não tem esse espaço aqui, ó, para você desdobrar o papel e dar uma puxadinha para fazer a correção na mecha, você acaba manchando a sua raiz. Então, por isso que na hora de dobrar o papel alumínio aqui, de botar na plaquete, a gente tem que dobrar aqui, ó, deixar uma margem, ó, de no mínimo 4 dedos. Porque se der erro aqui na hora da aplicação da mecha, a gente tem espaço para corrigir a minha mecha. Olha lá. Se der erro aqui, ó, por exemplo, eu estou dobrado ali 4 dedos,
Se der erro, por exemplo, eu fui aplicar minha mecha ali e deslocou o meu papel alumínio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu dedo aqui atrás, ó, e aí eu posso ter espaço para dar uma puxadinha no meu papel alumínio para baixo, ó. Tá entendendo? Então, para isso que nós deixamos ali uma margem de no mínimo 4 dedos, do papel alumínio, tá? Na hora de preparar ele, né? Na hora de colocar ele na plaquete para fazer a mecha. Então, aqui da forma correta, gente. Eu coloco meu papel alumínio, 4 dedos para cima, olha lá, ó, 4 dedos para cima, tá vendo lá? E aí eu dobro meu papel alumínio, ó. Dobrei, pronto. Aí agora sim, ó, eu deixo ele bem firme aqui na minha plaquete, ó. E aí eu coloco aqui na cabeça da minha cliente, firmo com o meu dedo, ó, firmo com o meu dedo aqui, ó, o meu cabelo, e aí posso passar o meu descolorante tranquilamente. E, por exemplo, se na hora da aplicação eu acabei mexendo a minha mão aqui, ó, eu posso tirar minha plaquete, ó, e aí eu desdobro lá embaixo o meu papel e eu tenho espaço para quê? Espaço para escorrer um pouquinho mais para a ponta do meu papel alumínio. Vocês viram como é importante, gente, essa dica aqui? Isso aqui você muitas vezes não aprende nem no curso básico lá do cabeleireiro, né? Então, tá ensinado para vocês de graça aqui. Então, pega esse dedo que tá aí agora na sua mão, tá? E clica aí e me segue. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha, é o mínimo que eu peço para você. De graça. Certo, gente? Bora então para a próxima dica, então. Quanto tempo deu aí, colega? Vamos lá para a próxima dica. Vamos lá, a próxima dica. A próxima dica. Ó, a próxima dica é pincel. Vou pedir para a colega pegar o meu pincel, que eu aplico mecha. Pincel de aplicação de mecha. Tá? Vou pedir para a colega pegar para mim o pincel de aplicação de mecha. Tá aqui na minha mão o meu pincel. Eu tenho o pincel que eu utilizo para fazer mecha. E eu tenho o pincel que você não deve utilizar para fazer mecha. Quando a gente fala em pincel, tá, gente? Pincel de mecha, pincel para trabalhar com química, tá? Um conselho gigante que eu vou dar para você aqui agora, para você que está assistindo aqui esse vídeo, tá? Você que é cabeleireiro, você que é profissional, seja você já experiente ou seja você iniciante cabeleireiro, o principal é que você separe os seus pincéis, tá? A gente lembra que a gente trabalha com química e muitas vezes pode acontecer de dar uma reação química naquele cabelo devido ao seu pincel que você trabalha. Por isso que eu digo para o cabeleireiro que o ideal é que ele separe os pincéis. Ele tem pincel para alisamento, ele tem um pincel para coloração e um pincel para mecha. Não mistura os pincéis. Eu já vi, por exemplo, dentro do salão, dar corte químico no cabelo da cliente, porque o cabeleireiro pegou o pincel que ele aplica mecha com ácido gluxílico no cabelo da cliente para fazer mecha. Aí misturou ali o ácido com o descolorante, você já sabe que pode dar o famoso corte químico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e utilizar, separar bem os pincéis. Da mesma forma que já aconteceu comigo dentro do salão, de eu pegar, por exemplo, o pincel que eu uso para fazer coloração e eu ir fazer mecha e aquele pincel tem um resíduo de vermelho ali na ponta e aí acabar na hora de eu ir fazer o loiro, misturar com descolorante e acabar pegando aquele vermelho no cabelo da cliente. E aí dá uma lambança. E aí você acaba criando, muitas vezes, um problema para você resolver, né? E tudo que a gente não quer dentro do nosso trabalho é problemas, né? A gente gosta de problema, ninguém quer problema, né? Eu não quero resolver o problema dos outros e também não quero criar problema para mim mesmo resolver, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o pincel, tá? O ideal é que você separe os seus pincéis, tá? Coloca num potinho, coloca num lugarzinho separado, pincel da coloração, coloca uma fitinha ali escrito, pincel do alisamento e pincel da mecha, tá? E falando em pincel de mecha, tá? Eu tô com esses dois pincéis aqui, que são dois pincéis de mecha. Fica no final do vídeo comigo que eu tenho uma dica para dar para você ter o pincel ideal para fazer mecha. Eu tenho esses dois pincéis aqui, ó, que são pincéis que eu utilizo dentro do meu trabalho. Tem esse aqui, que é um pincel comum, tá? Que a gente usa para fazer alisamento, usa para fazer coloração, usa também para fazer mecha. E tem esse aqui, que é um pincel que eu utilizo para fazer as minhas mechas. O cabeleireiro que quer qualidade no seu trabalho, o cabeleireiro que quer qualidade na aplicação das suas mechas, quer aquela mecha saindo do crânio, sem mancha,
quer uma mechinha descolorida com um fundo de clareamento uniforme, ele tem que fazer um investimento em produtos, mas também em ferramentas de alta qualidade para você poder ter alta qualidade no conteúdo do seu trabalho, certo, gente? Então, assim, esse pincel aqui, ó, olha para vocês verem esse pincel. Eu quero que ela dê um foco aqui para você ver, ó. Esse aqui é o pincel comum, ó. Olha para vocês verem, gente. Esse aqui é o pincelzinho comum, ó. Aí é o pincel que normalmente a empresa de cosmético dá de brinde aí para você, cabeleireiro, quando você compra coloração ou quando você compra até mesmo descolorante, né? Esse aqui é o pincel normal, ó. Olha a diferença do pincel comum que todo mundo usa para o pincel do especialista em mecha, ó. Esse aqui é um pincel do especialista em mecha, ó. Esse aqui, inclusive, é da Purecolor, né? É assinado aí pelo Romeu Felipe, ó. Esse aqui é o pincel que eu utilizo para fazer mechas nos meus trabalhos, tá? Eu estou mostrando aqui porque realmente ele é um pincel diferenciado e ele dá uma diferença gigante na aplicação das minhas mechas. Quem me acompanha, vê meus trabalhos aí na rede social, vê os trabalhos que eu faço, né? É claro que tem que ter uma técnica boa, tem que ter um cabelo bem preparado, tem que ter um produto bom, mas você ter uma ferramenta que te auxilie, vai ser totalmente diferente, certo? E esse pincel aqui, ele é diferenciado, certo? Para quem quiser adquirir, já chama aí, pode procurar Purecolor, tá? E adquira já o seu pincel. É um ótimo investimento. É um baita de um investimento. Então, tenha você também o pincel e todas as ferramentas da Purecolor, certo, gente? Então, Roger, não tenho dinheiro para comprar o pincel da Purecolor. Não tenho dinheiro para comprar um pincel premium. Não tenho dinheiro para ter um pincel mais firmezinho. Você vai ver que esse pincel aqui, ó, a principal qualidade desse pincel para esse aqui é que ele tem a cerda mais suave. Olha para vocês verem, ó. Ela é uma cerda mais fininha, né? E ela é mais macia, tá vendo? Ó? Então ela te dá mais suavidade, mais maciez na hora que você está aplicando aquele pó descolorante, ó. Você vai ver que o fiozinho dela, ó, é um fiozinho bem fininho, bem delicado. E fora também que a cerda, você vê que é uma cerda mais firme. Olha para vocês verem, ó. Tá vendo? É uma cerda mais firmezinha, ó. Então o que acontece? Na hora da aplicação das mechas, você vai ver que a sua mecha ela é aplicada com mais perfeição, com mais suavidade, com mais naturalidade. Por quê? Pelo fato de o fiozinho ele ser mais fino, ser mais quantidade de fio e ele ser mais junto e ele ser bem firmezinho. Então te traz uma facilidade bem grande aí na hora da aplicação das suas mechas. Já esse pincel aqui, ó, que é o pincel comum, né, o pincel que você ganha aí da empresa de cosmético, ele tem a cerda mais dura, tá? Ele é uma cerda bem dura, né? Então ele acaba muitas vezes afastando o pó descolorante, né, uma camada da outra. Você vai ver que o fio dele é um fio mais grosso, tá? Ele é um fio mais grosso. E você for ver, eu quero mostrar ele para você assim, ó, de frente, ó. Olha para vocês verem a diferença de um pincel para o outro, ó. Tá vendo? Ó? O pincel branquinho aqui, que é esse da Purecolor, ele é mais fininho. E o pincel esse comum aqui, ó, que a gente ganha normalmente da empresa de cosmético, ele tem a cerda mais grossa. Olha para vocês verem, ó. Então esse aqui ele te traz mais delicadeza e mais exatidão na hora da aplicação das suas mechas. Esse aqui, ele é um pincel mais grosso. Tá, Roger, mas eu não tenho dinheiro para comprar um pincel de qualidade. Como é que eu faço? Uma dica. Eu também já passei pela fase que você, de repente, está passando, de não ter dinheiro, muitas vezes, nem para comprar um pincel. Eu já passei pela fase de não ter grana para investir, para fazer curso, para nada, porque no começo de profissão é mais difícil, é mais complicado, mas, que nem eu falei aqui, se você tiver o método, tiver as ferramentas corretas, tiver a forma correta de trabalhar, você tiver a técnica correta ali, tiver a ferramenta correta, vai chegar num bom resultado. E você pode adaptar também, né? Uma dica bem importante que eu dou para os cabeleireiros aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho. Tá, Roger, eu só tenho esse pincel aqui, tá? Que é o pincel que eu ganho lá da empresa de cosmético. Só que ele é duro e aí na hora que eu vou aplicar a mecha, ele acaba desbrochando. Olha para você que ele desbrocha. Tá vendo? Ó, que a cerda dele é bem desbrochada, ó. Vai uma para um lado e outra para o outro lado, ó. Um fio ele sai para cá e o outro para lá. O que eu faço? Eu pego a minha tesoura e eu corto meu pincel, ó. Ó.
Pode cortar, tá, gente? Pega a tesoura, só não vai pegar a tesoura de cabeleireiro, né? Não vai usar a tesoura que você corta o cabelo das suas clientes, tá? Ó, corta o pincel. Aí, ó, pronto. Você tem um pincel extremamente firme, né? Ele não vai ficar mole e você vai ver que ele vai durar muito mais tempo. Ele não vai jogar uma cerda para um lado, uma cerda para o outro, tá? Eu, no início de profissão, eu fazia muito isso aqui, ó, de cortar o pincel. Muito, muito. Você nunca fez, Fran? De cortar o pincel? É uma dica e tanto, né? Corta o pincel, ele vai ficar bem firmezinho. Quando eu não tinha dinheiro para comprar um bom pincel, né? Eu cortava o pincel assim, ó, e ficava e dava um resultado. Ele dá um resultado tão bom quanto um pincel premium, tá? Faça isso no seu salão. Poste na sua rede social você fazendo uma mecha e me diga o que você achou da dica, se ajudou ou não ajudou. Isso aqui eu fazia muito, ó, cortar o pincel para poder ficar mais firme a minha mecha na hora de eu aplicar a mecha no cabelo da cliente, tá? Pode fazer aí que eu tenho certeza que vai dar um resultado bacana no seu trabalho, certo? E essa dica aqui é bem importante para o cabeleireiro que não quer manchar mecha, né? Para o cabeleireiro que não quer ter aquelas mechas com gatinho, aquelas mechas manchadinhas, certo, gente? Ó, e a próxima dica que a gente vai falar aqui, o próximo assunto que a gente vai falar aqui é sobre isso aqui, ó. Chega a me dar nos nervos. Gente, chega a me dar nos nervos quando eu vejo o cabeleireiro trabalhando com o pincel dessa forma aqui. O cabeleireiro, a última coisa que ele deseja é manchar a mecha. Nem que ele odeie muita cliente, a última coisa que ele quer, né, que ele não quer, a última coisa que ele não quer realmente é manchar a mecha. Cabeleireiro nenhum deseja manchar a mecha. Mas aí você vai ver o cabeleireiro aplicando mecha, o cabeleireiro tá com o pincel exatamente assim, ó. Tá vendo, gente? Pincel sujo, pincel cheio de descolorante. Tem como não manchar? Gente, você vai manchar a mecha. Se você trabalha com o pincel assim, você vai acabar manchando as mechas do cabelo da cliente. Tenho essa notícia para te dar. Capricho. Eu aprendi desde lá do início de profissão, quando eu comecei a minha profissão, quando eu comecei a aprender a fazer mecha, eu comecei a entender que o capricho, ele faz parte do meu trabalho. O capricho, ele precisa estar presente no meu trabalho quando eu estou trabalhando com química ou qualquer outro trabalho. E a gente vê muitos cabeleireiros que pecam muitas vezes, que erram muitas vezes no seu trabalho, no capricho. Gente, não tem nada que me dê mais agonia do que eu ver cabeleireiro com o pincel sujo. Cabeleireiros, inclusive colegas até que vêm fazer curso comigo aqui, né? Colegas que vêm me acompanhar, vêm fazer estágio, vêm fazer curso comigo aqui, às vezes me chamam do chato do pincel. Gente, eu sou chato pra caramba do pincel. A Fran que diga, né? A Fran que é minha auxiliar que diga. Ela tem que, de 10 em 10 minutos, ela tem que lavar o meu pincel. Gente, eu sou muito chato, eu odeio. Eu tenho pavor de pincel sujo. Eu não gosto de aplicar mecha com pincel sujo. Por quê? Porque eu tenho pavor do descolorante pingar na minha mão. Eu não gosto de usar luva, tá? Não gosto de usar luva porque eu perco totalmente a sensibilidade da minha mão. E Deus o livre manchar a mecha por causa de um pincel. E aí o cabeleireiro, se você for ver, o cabeleireiro relaxado, porco, que trabalha com um pincel assim, todo cheio de descolorante, provavelmente você vai ver ele com a roupa manchada, você vai ver ele com os dedos comidos do pó descolorante e você vai ver o cabelo dele manchado na hora de fazer mecha. Normalmente é essas consequências que acontecem quando o cabeleireiro trabalha com o pincel cheio de pó descolorante. Não precisa isso aqui, não precisa você. Para você que quer ser um cabelo de alta performance, a cliente ela está observando tudo. Quando você está aplicando a mecha da cliente, a cliente ela já deve pensar assim, ó, você imagina, ó, se já está uma bagunça no pincel, se já está tudo manchado a mão, se já está tudo manchado a roupa, imagina o que não vai acontecer com o meu cabelo. Então o cabeleireiro tem que ter capricho na hora de aplicar mecha. O cabeleireiro tem que ter cuidado na hora de aplicar mecha. O cabeleireiro ele tem que ter sensibilidade, naturalidade, cuidado. A cliente, ela está observando você trabalhar na frente do espelho. Né? Então assim, o que você vai fazer? Tá? O ideal é que na hora de você for aplicar mecha, deixa eu mostrar para você aqui. Ó, vou pegar aqui minha
meu carrinho. Vou pedir para a colega mirar aqui para mim, por favor, no nosso carrinho. Baixa a câmera para mim, colega, por favor. Deixa eu pegar uma cumbuquinha aqui, a cumbuquinha comum, tá? Para mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Dica, segura essa, ó. Segura que é de graça. Ó, presta atenção aqui, tá? Aqui nós temos um material de fazer mecha, tá? Aqui nós temos papel alumínio, clipes, pincel, né? Nós temos aqui o pó descolorante, que você viu que é errado, que eu acabei de falar para vocês aqui que é errado, né? Você deixar o pincel tudo lambuzado, né? Aí tem, normalmente, você tem essa cumbuca aqui, ó. Tá? É a cumbuca comum que normalmente as empresas de cosméticos dão para o cabeleireiro, tá? Deixa eu colocar um pouquinho de pó descolorante aqui, ó, para mim poder mostrar para vocês, tá? Ó. Aqui. E aí nós temos o pincel, tá? Uma dica bem importante para a gente poder manter o nosso pincel bem limpo, tá? Que nem eu falei aqui, não pode ter o pincel assim. O pincel ele tem que estar limpinho. Errado, certo. Errado, certo. Pincel tem que estar limpo. Cabeleireiro que é de alta performance, cabeleireiro que é faturar 10 vezes mais, cabeleireiro que quer entregar uma experiência para cliente, ele precisa estar com o pincel limpo. Pincel sujo, coisa de porco. Pincel limpo, coisa de profissional especialista expert. Certo, gente? Dica importante, tá? Na hora que você for preparar o pó descolorante, você preparar o seu pó descolorante com um mixer, tá? O ideal é eu ter um mixer. O mixer que eu utilizo é o mixer da Purecolor, que é esse aqui, ó, tá? Esse mixer aqui, eu não preciso bater o meu pó descolorante com o pincel, eu não preciso usar uma espátula, né? Eu coloco o meu pó descolorante aqui dentro, ó. Coloco o meu pó descolorante aqui dentro, é bem fácil de usar, tá? Eu preparo meu pó descolorante na balança ali, tudo direitinho. Coloco a minha tampa aqui, ó, do meu mixer. Esse aqui é o mixer da Purecolor, para quem não conhece. Coloquei, eu aperto no botãozinho vermelho, ele tem um fiozinho aqui que vai ligar na luz. Você aperta e ele vai bater o pó descolorante para você, tá? Ele vai misturar o pó descolorante para você. Quando você abrir, o pó descolorante vai estar cremoso aqui dentro. Você já viu em alguns vídeos aí que eu posto das minhas transformações eu usando o mixer. E eu uso mesmo, tá, gente? Estou mostrando para vocês aqui porque realmente faz parte do meu dia a dia, isso faz parte do meu trabalho. Então, quem puder usar o mixer, usa o mixer, tá? Procura aí no site da Purecolor ou na rede social da Purecolor, tá? Que eles têm para vender e eles entregam em todo o Brasil, tá? Isso aqui é maravilhoso. É uma mão na roda, é um investimento para o cabeleireiro. Eu uso e indico para todo mundo usar. Mas para quem não tem o mixer da Purecolor para usar no seu trabalho, tá? E o mixer, que eu falei, ele vai evitar do pincel tá tudo manchado. Para quem não tem o mixer da Purecolor, vai usar para misturar o pó descolorante a espátula. Peça aí, quando você comprar a coloração, quando você comprar pó descolorante, comprar química de uma empresa de cosmético, peça para o seu representante uma cumbuca e o pincel. É o mínimo, né? É o mínimo. É uma cumbuca, um pincel e a espátula. E aí você não mistura o pó descolorante com o pincel. Normalmente acontece do pincel tá assim, ó, todo... primeiro ele fica todo desbrochado, né? Você estraga o pincel. E normalmente acontece do pincel tá todo lambuzado de pó descolorante pelo fato de você misturar o seu pó descolorante com o pincel. Não pode misturar o pó descolorante com o pincel. Você vai misturar o pó descolorante com a espátula ou com o mixer, tá? Que é o mais ideal. Mas se eu não tenho condições de comprar o mixer da Purecolor, eu uso a espátula. Então essa é a primeira dica para não ter o pincel todo lambuzado. Outra dica extremamente importante também do meu pincel, para não ter ele lambuzado e evitar do meu cabelo ficar manchado, né? De manchar o meu cabelo, que esse é o nosso assunto aqui da nossa live. Essa cumbuca aqui, ó, ela tem, vocês viram que tem aqui, ó, tem um buraquinho aqui, não tem? Tem um buraquinho, ó. Esse buraquinho aqui, ele não é de enfeite. Esse buraquinho aqui, ele foi feito para quê? Para guardar o pincel. E acontece muito do cabeleireiro manchar o pincel e depois acabar consequentemente manchando o cabelo da cliente,
Pelo fato de ele aplicar a mecha e na correria ele larga o pincel aqui. Ele vai lá, aí essa borda aqui, ó, tá cheia de pó descolorante, ela fica assim, ó, né? Quando você tá aplicando a mecha ali, ó, ela fica assim. Aí o cabeleireiro vai lá, usa o pó descolorante, passa no cabelo da cliente, vem e larga o pincel aqui. 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 E aí vai acontecendo o quê? Vai ficando pó descolorante aqui, ó, nas bordas do pincel. E aí toda vez que você pega, vai descolorante para tua mão. Aí não tem nada mais feio, né, gente, do que mão comida de pó descolorante, né? Então assim, você vai usar o pincel e vai colocar o pincel de pezinho aqui, ó. Larguei o pincel, coloco o pincel de pezinho aqui. Usei o pincel, pego o pó descolorante, largo aqui. Outro detalhe bem importante também, na hora de pegar o pó descolorante, não há necessidade de você encher o pincel de pó descolorante, não há. Quando você enche o seu pincel de pó descolorante, tá? Você vai colocar muito pó descolorante naquele cabelo, naquela mecha. E aí quando você coloca muito pó descolorante naquela mecha, você acaba manchando o seu cabelo. Pode acontecer de estufar, pode acontecer de escorrer o pó descolorante, porque você botou muito produto em excesso, não pode. O que você vai fazer? E também vai acontecer de acabar vindo parar descolorante aqui, ó, né, na borda do pincel. E aí acontece do quê? Acontece de manchar o cabelo, manchar sua mão, manchar sua roupa, né? E aí acontece de você ser um cabeleireiro porco, que nem eu acabei de falar. Porque eu falo, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade, tá? Então quando você for pegar o descolorante na cumbuca, pegue com a ponta do pincel, olha que bonitinho que fica, ó. Tá vendo, ó? Vai lá, passa no cabelo da cliente, vem, ó, e pega assim, ó, com a ponta do pincel, ó, com a borda do pincel, ó. E mantém o seu pincel limpinho. E na hora de guardar o pincel, ó, peguei o pó descolorante na cumbuca, passei no cabelo da cliente, na hora de guardar o pincel no lugar que tem que ser guardado. Tá, Roger, eu comprei o kit da Purecolor, que é esse kit aqui, ó, que vem o mixer, mais o... porque vem o mixer no kit, quando você compra o mixer da Purecolor, vem o mixer mais a cumbuca. O mixer da Purecolor, ele não tem o buraquinho para você colocar o pincel. O que eu faço? Você vai deixar um papel alumínio em cima da bancada só para você guardar o seu pincel. Ó, dá para ver aí, né? Ó, usei meu pincel, peguei o pó descolorante, guardo no papel alumínio. Deixa um papel alumínio ali. Aí no final, depois que você terminar o trabalho, esse papel alumínio que você usou, você vai lá, amassa ele, joga no lixo. Olha como é fácil. É fácil ou não é, gente? Mira aqui comigo, colega. É fácil ou não é? É fácil ou não é fazer um trabalho bem feito? Gente, tem cabeleireiro que é porco porque quer. Aí não chega no resultado porque quer. Mancha porque quer. Não dá o efeito para cliente porque quer. Escorre o pó porque quer. É claro que tem outras coisas também que a gente tem que cuidar, né? O cabelo bem tratado, o cabelo não ter progressiva, não botar muito produto. Tem muitas coisas que a gente tem que cuidar, que eu tenho falado tanto para vocês aqui. Mas esse detalhe aqui do pincel, papel alumínio, né, essas dicas que eu dei para vocês aqui nessas duas lives sobre como não manchar mecha, o que eu faço para não manchar mecha, quais os cuidados que eu tenho que ter, isso aqui é extremamente importante para o cabeleireiro que quer se tornar cabeleireiro de alta performance. Certo, gente? Eu espero que você tenha gostado das dicas até aqui, né? Eu quero te fazer um convite muito especial. Já estão abertas as inscrições para a lista de espera do curso Cabeleireiro 10 vezes mais. Nossa última turma foi dia 25, 27, 29 e 31 de março agora. A gente teve mais de 1000 cabeleireiros inscritos e assistiram às aulas do curso Cabeleireiro 10 vezes mais, que é a semana, a jornada do Cabeleireiro 10 vezes mais, um curso gratuito, online, não paga nada, ganha certificado e é top demais. São 4 aulas. E nós teremos uma outra turma, devido a todo o sucesso que teve o Cabeleireiro 10 vezes mais, a última turma, a gente vai ter uma próxima turma que vai ser dia 6, dia 8, dia 10 e dia 12 de maio, do mês que vem. Primeira semana de maio. Dia 6 de maio, segunda-feira, dia 8 de maio, quarta-feira, dia 10 de maio, na sexta-feira, e o encerramento com chave de ouro, a última aula, dia 12 de maio. E já está aberta as inscrições, já está aberto para a lista de espera do curso, tá? Vai no link da minha bio, clica lá, Cabeleireiro 10 vezes mais inscrições, se inscreve para o curso Cabeleireiro 10 vezes mais, que eu tenho certeza que vai
mudar a tua vida, vai te trazer uma possibilidade gigante de transformação profissional. E eu conto com você. É uma jornada gratuita, não paga nada. Você só precisa assistir. Eles são 4 aulas de 2 horas cada aula, tá? Todas elas ministradas 8 horas da noite, ao vivo para você. Certo, gente? Tô contando com você. Eu espero que você tenha gostado até aqui da nossa live. A gente tem live todo dia aqui para você. Lembrando, toda live com um tema diferente. E eu te espero na próxima live. Viu, gente? Beijo no gordo. Fique com Deus e eu te espero na próxima live. Tchau, tchau.